incorporar um movimento. Márcio Atala está toda manhã no Jornal da CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 4 de novembro de 2022. A equipe do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje a primeira visita ao Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, onde vai funcionar a sede da transição. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloysio Mercadante representaram o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que vai coordenar o processo. Gleisi afirmou que serão indicadas 50 pessoas. Os nomes só deverão ser revelados na semana que vem. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a conduta de um policial militar reformado que enforcou uma criança de 7 anos que teria dito palavras de apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O caso aconteceu no último domingo, em Divinópolis. Segundo a mãe, a situação durou aproximadamente 8 minutos. O menino ficou sem ar e desmaiou. 4 diretores da Polícia Rodoviária Federal se reuniram hoje em Brasília com procuradores que investigam as suspeitas de omissão da corporação diante dos bloqueios nas rodovias do país. O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, não foi ao encontro. Os protestos começaram no domingo, foram realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, insatisfeitos com o resultado das eleições. A cidade de Nova Delhi, na Índia, vai fechar as escolas a partir de amanhã em razão do índice de poluição elevado. A capital do país atingiu pelo 3º dia consecutivo patamares considerados nocivos por causa das queimadas agrícolas no norte indiano, que se somam às emissões da indústria e do trânsito. As autoridades também avaliam restringir a circulação de veículos para tentar melhorar a qualidade do ar. Horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Apresentação: Rafael Pio. 4h03, muito boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas, nos 99.1, também no nosso canal do YouTube, começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição desta sexta-feira maravilhosa, sextou, última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chegando, hoje 4 de novembro de 2022, nós vamos juntos até às 5 da tarde, tratando de Guarani, de Ponte Preta, de Ituano, a decisão do Galo no próximo domingo, com transmissão da CBN Campinas a partir das 18 horas, tanto no Dial quanto no YouTube. Rebeca Andrade, nossa menina de ouro, conexão esportiva, enfim, tem muita coisa a partir de agora para você que já pode mandar o seu recado através do chat do YouTube ou então no 99380-04... Oh, que eu tô passando o meu telefone, Carlão. Olha só. Tô passando o meu que telefone. Perigo, hein, Rafael que coisa, Pio? hein? 0464 é o fim do meu. 991869070. É a sexta-feira, Carlão. Faz Imagino. estrago. A sede chega e às vezes começa a faltar um pouco de hidratação e o cérebro não... Eu sei muito bem. Concatena. Muito bem. Vamos com os destaques de hoje. Rebeca Andrade pode conquistar mais 3 ouros no Mundial de Ginástica Artística. Nova número 1 do mundo está nas finais das barras assimétricas
trave e solo. O destaque agora é dos clubes de Campinas. Júlio Nascimento, boa tarde, Julião. Muito bem, Pio. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira que se despede neste final de semana da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Não foi do jeito que muitos torcedores gostariam dos times brigando por acesso, mas também as duas equipes chegam sem qualquer possibilidade de rebaixamento nesta rodada final. Domingo, o Guarani joga pela classificação na Copa do Brasil do ano que vem. E o Bugre já está apalavrado com reforços para a próxima temporada. E também informações da Ponte Preta que entra em campo hoje contra o Náutico com duas grandes novidades entre os titulares. O goleiro Pedrão e o meia Vitinho. Pio. Aqui no CBN Esportes Campinas. Fábio Scheibe, o destaque de Fábio Scheibe. Copinha já com grupos, sedes, tudo definido para essa que é a mais charmosa das competições, sempre no início do ano. Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. A Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos da Copa São Paulo de Júniores 2023. A tradicional competição terá 128 clubes, divididos em 32 grupos com 4 times em cada um. O Guarani está no grupo 8, junto com o Grêmio, a Francana e o Cruzeiro de Alagoas. A sede do grupo 8 é em Franca. Já a Ponte Preta está no grupo 18, que tem sede em Assis. Ao lado da Ponte estão o Vossen, de São Paulo, de Assis, o América Mineiro e o Retrô, de Pernambuco, Pio. Valeu, Fábio Scheibe. A gente vai analisar também um pouco mais esses grupos e o grupo da Ponte com Retrô e América Mineiro. Dois adversários aí, sei não, hein? Complicados. Carlão de Freitas, chegou a última rodada da Série B. Não é como nós queríamos, mas é melhor do que nós poderíamos também imaginar que aconteceria. Para valer mesmo, apenas o jogo do Galo, até lá na zona de rebaixamento também. O CSA ainda luta contra, o Novo Horizontino pode escapar, mas praticamente todos os jogos como cumprimento de tabela. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Rafael Pio. Boa sexta a todos nós. Está sendo, aliás, uma sexta maravilhosa, um bom fim de semana já, né? Como você disse, Pio, é frustrante? Eu creio que sim. Ano passado nós estávamos aí nas últimas rodadas fazendo as contas para que o Guarani pudesse subir, a Ponte ainda brigando para escapar do rebaixamento em 2021. 2022 era um cenário animador para o Guarani, por outro lado era um cenário de terror para a Ponte Preta. Num certo momento do campeonato a Ponte teve uma reação que chegou até sonhar meio que comedidamente com o acesso, mas permaneceu. E o Guarani brigou até pouco tempo para escapar da zona do rebaixamento e, enfim, conseguiu sair. Pelo filme que estava se desenhando, eu acho que termina o campeonato com uma nota 5,5, 6. Pelo filme. Agora, no cômputo geral, se pegarmos as tradições das equipes, a expectativa dos torcedores, é um 2022 meio, sabe, bem frustrante, né? Pelo Paulistão da Ponte, pela Série B da Ponte, pelo Paulista do Guarani até que foi, mas pela Série B que o Guarani fez também. É um 2022 precisa melhorar. Poderia ter sido melhor. Esta é a sensação que os campineiros deixam aí para os seus torcedores. Bom, e nós vamos fazer um bolão hoje aqui com os resultados de Guarani contra Chapecoense, de Ponte contra o Náutico hoje à noite e de Ituano contra Vasco. Mande aí os seus palpites para nós, tanto no YouTube quanto no WhatsApp. Como prêmio, vamos ver, um vídeo de Carlão de Freitas dizendo que você é muito bom de análise de futebol. Sabe aquelas novas empresas, Carlão? Sim. Que você paga e, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho manda Sim, uma mensagem. sim. Meu amigo Carlão de Freitas, parabéns pelo seu aniversário, aquela coisa. Então imagina receber um vídeo com Carlão Olha só. dizendo: fulano é muito bom na análise. Ô Zé da Esquina, parabéns pela sua análise, você mostrou que entende muito de futebol, seus palpites se encaixaram perfeitamente com os resultados dos 3 jogos em que você participou.
Parabéns! Isso. Aí o cara manda pros amigos e tira um sarro. Olha só. Olha só, essa lenda do comentário esportivo. O cara responde assim pra ele. Brincadeira. Mas quem é? É igual você fala, como que é pior. Sabe o que significa isso? Nada. Absolutamente. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues o Bolacha, YouTube e Facebook a cargo de Daniel França. Reportagens de Júlio Nascimento, comentários Carlão de Freitas. No plantão, Fábio Scheibe. A direção-geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo e a gente já volta com Conexão Esportiva, direto de Portugal. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento: LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. 4h mais 12 minutos. Que alegria hoje interagindo com a minha amiga de infância, Thaís Azevedo. Oi, Tá, boa tarde. Ótima tarde para você, Rafa. Boa tarde mais uma vez aos ouvintes da CBN. Pois é, te vendo pelo vídeo para falar de estradas, Rafa. Vamos começar ali pela rodovia Santos Dumont, trânsito fluindo bem, sentido Campinas e sentido Indaiatuba, aeroporto de Viracopos. Quem segue pela rodovia Campinas-Montemor também não encontra dificuldades. São boas as condições nos dois sentidos. A rodovia Adalberto Panzan tem pistas livres, sentido rodovia Anhanguera e sentido rodovia dos Bandeirantes. A mesma coisa acontece pelo anel viário Magalhães Teixeira, motorista segue sem dificuldades, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. Rafael. E ultimamente só por vídeo, né? Porque você promete a visita e não cumpre. Mas é cara de pau, hein? Sou eu, né, que prometo a visita. Ok, Rafael, estamos todos te esperando aqui. Faz mais ou menos o quê? Quase um ano? Por aí. Combinado, Thaís Azevedo. Daqui a pouquinho volta com informações do trânsito. Com o Militec 1, o seu veículo economiza combustível, melhora o desempenho, aumenta a vida útil do motor e ainda reduz a emissão de poluentes. Use Militec 1 e comprove os benefícios você também. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar.
Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E a data e adversário de estreia do Vôlei Renata no Campeonato Mundial de Clubes, que acontece entre 7 e 11 de dezembro, lá em Minas Gerais, Betim, mais especificamente, já estão definidos. Data de estreia, dia 7, às 9h30 da noite. O adversário, ninguém mais, ninguém menos do que o Cruzeiro, atual campeão mundial, inclusive. Pela Superliga Masculina de Vôlei, final de semana de folga para o Vôlei Renata, que volta às quadras na terça-feira contra o Vedacity Guarulhos, no ginásio do Taquaral. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Conexão Esportiva, com Rafael Bellatini. 4h18, Conexão Esportiva com Rafa Bellatini, direto de Portugal. Hoje daria pra fazer aquela piadinha, Carlão de Freitas, que nosso Carlos Cabela tanto gosta. E aí, Rafa? Que não é nem piada, na verdade é uma dúvida que ele tem mesmo, né? Porque estamos no horário de verão aí, Rafa Bellatini. Boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, amigo ouvinte da CBN. Não, agora a gente saiu do horário de verão, saiu, né? Agora tá esfriando, isso. Agora a gente tá um pouquinho, diminuiu o fuso horário. Agora são 7h18 aqui, então tá uma horinha mais cedo com relação ao Brasil. Agora o fuso é de 3 horas apenas. Tá, excelente. Bom, Rafa, vamos lá. Vamos analisar essa primeira fase de Liga dos Campeões. Porque é o seguinte, meu amigo, eu tava até olhando aqui grupo a grupo e tem algumas situações que a gente pode analisar. Primeira delas que me chama a atenção. Talvez os favoritos de cada grupo, só um deles tenha ficado na primeira colocação. Então por quê? No grupo A, o Liverpool classificou na segunda posição. O Napoli foi o primeiro. No grupo B, o Atlético de Madrid sequer se classificou, foi o último colocado. E aí entrou para a última rodada já eliminado, hein? Tava brigando só por Europa League e nem Europa League conseguiu. Meu Deus do céu, que coisa terrível. E aí daqui a pouco a gente consegue reservar inclusive um espacinho para analisar os espanhóis exclusivamente. No grupo C, aí talvez o mais correto em termos de liderança, o Bayern se classificando. No grupo D, o Tottenham, talvez realmente, né? Acho que mais correto, né?
É um grupo Liga Europa quase, né? Como a gente costuma brincar. Tem aquele grupo mais Liga Europa. Exatamente. No grupo E, o Chelsea também talvez fosse o favorito, se classificou. Aí no grupo F, sim, Real Madrid entrando, Manchester City no grupo G se classificando também, e o PSG se classificando, mas na segunda colocação. O que chama atenção, Rafa, e a gente vinha até conversando isso antes do programa, é a performance dos espanhóis, né? Porque que coisa impressionante, só o Real se classificando, o Sevilha ficando fora, Barcelona ficando fora, Atlético de Madrid ficando fora. Um passado não muito distante, nós tínhamos os espanhóis como talvez as forças da Champions, e agora só o Real conseguindo classificação, Rafa. A gente teve várias finais aí entre times espanhóis, né? Os ingleses passaram a dominar nos últimos anos, mas a gente teve algumas finais entre times espanhóis. O Sevilha era uma força europeia, agora vai para o seu habitat natural, a Europa League, né? Adora ganhar uma Europa League ali, a equipe do Sevilha. O que mais surpreende nisso aqui é com certeza a equipe do Barcelona, né? Que investiu tão pesado e acabou ficando pelo caminho, vai disputar mais uma vez a Europa League, e não importa, né? Qualquer título de Europa League já não basta para a equipe do Barcelona. E o Atlético de Madrid é grande decepção, porque nem Europa League, né? O trabalho do Simeone sendo muito contestado, aí tem aquela história de que o trabalho dele, ele está prestigiado no clube, não tem problema. Desde o começo ali eu estou sendo demitido, todo ano é a mesma coisa, mas meu trabalho vai continuar. Só que existem certas dúvidas, né? A equipe do Atlético de Madrid deve abrir mão de alguns jogadores, inclusive, que não é um elenco barato, é um elenco bem caro, e caindo fora na primeira fase da Champions fica bastante complicado. A configuração das oitavas de final da Champions League ficou ali com 4 times ingleses, óbvio, né? Os times ingleses, a grande força, o futebol inglês hoje é a grande força, 4 do futebol alemão, 3 italianos, italiano renascendo, né? O futebol italiano passando a ter uma força, uma relevância que não tinha, sendo que desses 3 italianos não tem a Juventus, né? A Juventus fica de Verdade. fora. Então, nesse grupo do PSG vai para disputar a Europa League. Você tem 2 portugueses, que por muito pouco não são 3, o Sporting ficou ali por um detalhezinho para não conseguir avançar, né? Acabou perdendo o jogo depois em casa ali e acabou dando adeus à competição. Um time belga, o Clube Bruges, que é a surpresa nesse grupo do Porto, realmente, do Atlético de Madrid, o que deixa ainda pior essa situação do Atlético de Madrid, e é uma equipe espanhola que, no caso, é o atual campeão, o Real Madrid. A gente pode estar falando aqui do futebol espanhol perdendo a força, e aí chegar o Real Madrid ganhar a competição de novo, o que não não seria nenhuma surpresa, mas, de fato, o futebol espanhol, neste momento, os grandes jornais, os programas lá, debatem muito isso. Será que está ficando para trás? Será que está sendo perdido? Claro, hoje o Campeonato Espanhol não é o mais importante, né? Hoje você não assiste, não tem aquela vontade de assistir o espanhol. O Campeonato Inglês ocupou esse espaço, né? O espanhol está ali em segundo ainda, porque ele é mais interessante do que aquela hegemonia da Bundesliga, do que aquela coisa, né? Foi hegemônica do campeonato italiano, mas que vem crescendo. O campeonato francês quase não tem competição, é só o PSG nadando de braçada, mas eles estão discutindo, porque entendem que alguma coisa pode ter acontecido de errado no futebol espanhol nesse meio do caminho. Acho que o detalhe que faltou para o Sporting se classificar é porque Rafa Bellatini não é o técnico do time principal. Aí eu teria feito algumas mudanças com relação a isso aqui, mas o Rubem tem moral ainda, tá com crédito, o Rubem. É um bom treinador, é um dos nomes que, olha, é que eu não acho que ele tem espaço no futebol brasileiro. Não, seria muito caro no futebol brasileiro, mas é um baita no treinador, treinador, sim. Um detalhezinho apenas. A situação curiosa do Benfica, né, passando em primeiro com o PSG em segundo, porque os dois times eles empataram basicamente em tudo, em pontos, em vitórias, nos confrontos diretos, tivemos 2 empates, gols marcados, gols sofridos, então o saldo de gol ficou igual também. Eles foram buscar os gols marcados fora de casa. Meu Esse era Deus! O critério de desempate que tinha lá, e o Benfica ficou com a classificação em primeiro. Verdade, 14 pontos em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, com 16 gols marcados, com 7 gols sofridos, 9 de saldo para as duas equipes. Ô Rafa, a Europa League, pro europeu,
ela é mais importante do que a Sul-Americana é para nós aqui da América do Sul, ou basicamente a mesma coisa? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que os times que estão disputando a Europa League, não no caso do Barcelona, né? Acho que pro Barcelona só ganhar a Europa League é o que vai ser relevante, mas as outras equipes que disputam o torneio, e principalmente aqueles que vão direto, aquele clube que cai da Libertadores, né? Aquele clube que cai da Champions League e vai para a Europa League, esse está muito frustrado. Esse vai disputar meio que, beleza, vamos tentar salvar o que resta, recolher aquelas moedinhas que para diminuir o prejuízo. Mas aqueles times que se classificam para a competição, eles levam a sério. E não importa se seja, por exemplo, o Arsenal, que há 3, 4 anos se classifica apenas para a Europa League. No ano passado nem isso conseguiu. Mas ele vai para a Europa League e ele tem vontade de jogar. Ok, vou conquistar. Ele leva mais a sério, né? Claro, não usa o time principal o tempo inteiro, mas se por alguma chance de ficar de fora dessa fase mata-mata estiver ali vislumbrando isso, ele bota o time principal porque ele quer sim conquistar esse torneio. É diferente, né? No Brasil, principalmente, eu vejo isso. Você vai empurrando com a barriga. Se for eliminado também, tanto faz. E aí, de repente, cheguei na final. Aí é importante, aí eu me interesso, aí eu quero disputar, como foi o caso do São Paulo, como é o caso de outros times também no futebol brasileiro. Que depende, né, Carlão de Freitas? Porque em 2013, por exemplo, nós tivemos uma saga de um time que disputou a Sul-Americana como se a Sul-Americana fosse a Libertadores da América. Sem dúvida, eu acho que esses campeonatos, por exemplo, de um segundo plano, né, mas campeonatos internacionais ou torneios internacionais, para clubes, vamos pegar aqui os clubes médios ou pequenos que chegaram longe na Sul-Americana, pega a Ponte, pega o Goiás, que foi vice-campeão, aí é extremamente Ceará, importante. Atlético Goianiense, sem dúvida nenhuma é importante. O que não é importante, por exemplo, para o São Paulo, que é um gigante da América do Sul, a Sul-Americana se tornou importante pelo longo tempo que o São Paulo não conquista nada, principalmente competição internacional, sendo que a última foi justamente a Copa Sul-Americana. Mas eu acho que é uma oportunidade até para dar possibilidade ao pequeno, ao médio enfrentar clubes internacionais, o que seria muito legal. Eu até pensava, acho que eu já até conversei com o Rafa sobre isso, né? Com esse número de vagas para os brasileiros, para os argentinos, mas principalmente para os brasileiros. Hoje estamos em G8, é muita coisa Copa Libertadores, né? É muita coisa. Eu até seria partidário de uma Conference League aqui também na América do Sul, porque, cara, 8 vagas num campeonato de 20 clubes, quase que a metade, já foi G9 já, o Pio, o Rafa também. Eu acho que é muita coisa, quase que não é mérito nenhum você chegar a Libertadores. A fase preliminar da Champions League faz sentido aqui, porque o continente europeu tem vários países, né? Agora, eu acho que no continente sul-americano não faz sentido essa fase preliminar, né? Porque ela acaba colocando em campo algumas coisas, e até o problema do time que acaba de entrar, começa o ano, já tem que enfrentar um time, às vezes cai um confronto bem mais complicado, um brasileiro contra um argentino, enquanto isso um time lá da Bolívia vai encarar um da Venezuela, e um desses clubes passa para a fase e deixa de fora de um caminho um futebol mais forte. Se criasse uma Conference League no Brasil, eu fico imaginando quem ia disputar. Talvez time de escola fosse disputar, né? Aquele primeiro rebaixado também entra no Brasileirão. Vai disputar a conferência. Você foi rebaixado e ganhou a vaga no torneio internacional. Podia acontecer assim. E o campeonato, a Europa League aqui, você tem times como o Arsenal, o Betis, que é um time que está sempre aí disputando grandes competições, o Manchester United, com o Cristiano Ronaldo. Então você tem algumas equipes ali que tem sua qualidade também, e agora entra nesse bolo todo aqui também, o Barcelona, a Juventus. Então vai ficar um torneio mais interessante, né? Tá quase que o campeão da Série B entrando na Sul-Americana. Outro dia até estava acompanhando, acho que na Sport TV, eles estavam comentando essa situação de G8, G9, essas vagas e a Copa Sul-Americana. Aí tem muito time, principalmente time grande que tem um baita investimento e não vai bem na temporada, aí classificamos para a Copa Sul-Americana. Para classificar para a Sul-Americana não quer dizer que você fez uma boa campanha no Brasileirão. Fugir do rebaixamento. É justamente isso. Então, e é por isso também que levam, acho que, pouco a sério a disputa no torneio, né? Porque é tão simples você garantir uma vaga para a Sul-Americana, e às vezes você consegue isso porque você
ficou pelo caminho na briga por uma vaga na Libertadores, o caso do Santos, né? O Santos chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores. Não vai dar. Sul-Americana. Tem que disputar isso aqui ano que vem, bota time em reserva, cai para qualquer um e segue o jogo, né? Porque não tem interesse. Ganha aquela grana só da primeira fase e vai embora. Então esse é um problema. É o festival de vagas, inclusive para a própria Libertadores, né? Nossa. Eu lembro que antigamente tinha time que entrava com o objetivo de ganhar uma vaga para a Libertadores. Que seria ficar ali em terceiro, em quarto, já era errado, porque o objetivo tinha que ser campeão, né? Mas hoje em dia o 8º vai para a Libertadores também, então... Sul-Americano virou o famoso que tem para hoje. Apenas 2 equipes no Brasileiro ficam de fora de tudo. De tudo, não exato. Cai, não sobe, não é Sul-Americano, não é Libertadores. Tá louco. Rafa Bellatini, bom final de semana, até semana que vem, Rafa. Até a próxima semana, grande abraço para vocês e um bom final de semana. 4h30, repórter CBN, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Repórter CBN. Sexta-feira, 4 de novembro de 2022. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, convocou uma entrevista coletiva para a próxima terça-feira, onde deverá anunciar oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo é afastar os rumores de que a legenda já estaria em negociação com o PT. Um dos pilares do Centrão, o PL elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados, depois de dar espaço para o presidente Jair Bolsonaro tentar a reeleição. Servidores do Ministério da Cidadania denunciaram a secretária nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira Lira de Miranda, por assédio moral. Depois do resultado das eleições no domingo, ela enviou no grupo institucional da secretaria uma mensagem para criticar quem votou em Lula. Luciana disse ainda que a secretaria acabou. No dia seguinte, ela convocou uma reunião e fez ameaças a quem não votou em Jair Bolsonaro. Luciana já foi denunciada ao Ministério Público Federal. As informações são da Globo News. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o piloto do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça em Caratinga não seguiu o padrão de pouso do aeródromo. Segundo a investigação, a aproximação foi feita pelo lado correto, mas a aeronave se afastou muito do local recomendado. Os policiais tomaram como base os depoimentos de um piloto que estava no aeroporto e de outro que iria pousar em Caratinga. O acidente aconteceu em 5 de novembro do ano passado. O Twitter foi processado depois de demitir aproximadamente 3.700 funcionários num comunicado por e-mail. A empresa do bilionário Elon Musk é acusada de não cumprir requisitos de aviso prévio e violar leis federais americanas e da Califórnia. A ação coletiva foi protocolada no Tribunal Federal de São Francisco. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito.
4h34, Thaís Azevedo de volta agora para falar sobre o trânsito. Geralmente de sexta-feira o horário de pico é um pouquinho mais cedo, tá? Hoje acontece isso ou por enquanto situação mais tranquila? Olha, Rafa, pela Avenida Orozimbo Maia já tem trânsito carregado pela pista da direita sentido centro, desde a Rua Paula Bueno até a Maternidade. Pela pista da esquerda, motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Brasil. No sentido oposto, sentido norte-sul, a lentidão ali na saída da Avenida Anchieta. Pela Rua Jorge Miranda, ainda são boas as condições pelas duas pistas, Rafa. Obrigado, Thaís Azevedo. Bom fim de semana. Ótimo fim de semana para você. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h36. Flávio Paradella mandou um tweet aqui agora do Romário, que é ídolo do Vasco da Gama, né, Carlão de Freitas? E ele fala: com todo o respeito que eu tenho pelo Ituano, é um grande time, mas o Vasco tem que passar por cima do Ituano. Pi! Aí, e é mais ou menos essa conversa que precisa se ter com os jogadores do Ituano. Vamos esquecer o carinho aqui que a gente tem pelo Ituano. É um clube aqui da nossa região, um clube estruturado, um clube de um futuro promissor. Agora, esquecer até o coração, né? Porque a nossa preferência aqui... Né? Agora, poxa, o Vasco é o Vasco, né, Pio? O Vasco não era para estar nem na Série B do Campeonato Brasileiro. Acontece que tantos desmandos ocorreram, né, com a entidade Vasco da Gama, quantos rebaixamentos, até nesta Série B em que o Vasco tinha todas as condições de subir sem passar tanto sufoco, né? E agora chega na última rodada precisando, diante de um adversário muito forte. Não sei se não é o favorito pelo panorama que se instalou para esta partida, vai jogar em casa. Agora, poxa, é um campeão da América, é um clube com uma história sensacional, uma história centenária, com tantos serviços prestados à seleção brasileira, ao futebol mundial. É lamentável a gente acompanhar o Vasco nessa situação, né? É um clube que poxa, o meu Vasco, assim, eu vou dizer, aquele de 89 do Sorato, o Vasco de 97 do Luizão, do Pantera, do Edmundo, sabe? O de 2000 na final, o de 2000 contra o São Mundial. Caetano, com o próprio Romário. Agora a gente se depara com o Vasco Mambembe, vem aí para jogar na retranca, pode até subir, mas uma Série B vergonhosa, sabe? Pela tradição do Vasco. Realmente, que tristeza. Que essa SAF resolva a situação do Vasco, que realmente ela possa ser efetivada, porque eu acho que sem a SAF, o Vasco subindo ou não subindo, mas tem um futuro nebuloso. E sobre esse favoritismo do Vasco da Gama, o Lucas Siqueira, do Ituano, e que inclusive já jogou no Vasco, disse que realmente o Cruz Maltino tem essa vantagem. Bom, eu acho que o Vasco sim, ele é o favorito. A gente está credenciado a chegar nessa posição que nós estamos pelo nosso desempenho, como você falou. A gente está marcando forte, está jogando melhor. Isso nos credenciou a chegar na última rodada com chance de acesso. Mas o favoritismo sim é do Vasco, a gente não pode negar isso. Mas é claro, chegar num jogo decisivo como esse, são 11 contra 11 dentro de campo, eu acho que iguala muita coisa. Estamos muito concentrados a gente sabe que a gente pode vencer o jogo, isso é importante também. A gente tem essa consciência que também a gente pode vencer o jogo e conquistar o acesso. Essa resposta, Carlão de Freitas, o Lucas Siqueira foi perguntado o seguinte: ok, é o Vasco, a tradição, a camisa e tudo mais, mas se a gente for olhar o futebol, nesse momento o Ituano joga muito mais que o Vasco. Agora, tudo que nós falamos sobre o Vasco da Gama, a sua história, vai por água abaixo. O jogo dentro das 4 linhas, realmente, tudo que envolve essa partida, o Ituano tem plenas possibilidades. A gente pode considerar o Vasco um pouquinho favorito pela vantagem do empate. Num jogo decisivo, sem dúvida alguma, não é algo para se descartar. Mas o momento, a leveza pertence ao Ituano. O Vasco vai pesado. Cada jogador do Vasco vai estar com uma saca de arroz nas costas. O próprio presidente disse. É claro que ele quer o acesso,
Mas talvez esse acesso possa ter chegado cedo demais. Será que o Ituano está preparado para uma Série A? Ele vai jogar para subir, né? O torcedor sonha com o acesso, é bem verdade, mas será que estruturalmente o Ituano tem forças para ficar numa Série A do ano que vem? Mas de qualquer maneira, é um Ituano que entra pleno amanhã no jogo. Agora o Vasco vai estar com o Rio de Janeiro nas costas. Nossa. E existe uma outra situação que a gente já conversava com o Ricardo Giordani ontem, o presidente do Ituano, que é o julgamento envolvendo o Vasco Sport. O Vasco tanto pode ganhar os 2 pontos que ele deixou de ganhar, ele conquistou 1, né? O jogo terminou empatado, quanto ele pode também perder pontos. Tudo vai depender do julgamento que era para ter acontecido na última quarta-feira e não aconteceu. Ele foi adiado para a semana que vem. Na realidade, não tem nem data ainda prevista. Ou seja, a decisão disso só vai acontecer depois que já soubermos se o Vasco subiu ou não, se o Vasco ganhou ou não. E para analisar, inclusive, essa situação, nós temos... Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Doutor João Felipe Artioli tem essa saga, essa dura missão de explicar um pouquinho pra gente do que pode acontecer nesse julgamento. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. Há algumas semanas comentamos sobre as possíveis punições que resultariam da confusão ocorrida na partida entre Sport e Vasco. Naquela oportunidade, disse que o acesso poderia ser decidido nos tribunais, e é isso que se desenha. O julgamento deveria ter ocorrido ontem, mas foi adiado. Como a partida foi paralisada após os 30 minutos do segundo tempo, ela foi considerada encerrada, prevalecendo o placar daquele momento. Mas isso só se confirma quando nenhum dos clubes tem a responsabilidade pelo encerramento da partida, o que é a grande discussão que leva à possibilidade do Sport perder os pontos para o Vasco. O CBJD prevê no artigo 205 que o clube que impedir o prosseguimento de partida que estiver disputando, além de multa, perderá os pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento. Essa pena será aplicada ao clube quando a suspensão da partida for comprovadamente causada ou provocada pela sua torcida. Por sua vez, o regulamento prevê o adiamento, interrupção ou suspensão dos jogos quando houver falta de segurança ou conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo ou a partida estava empatada, ele será declarado perdedor pelo placar de 3-0. Os artigos do CBJD e do regulamento, quando estabelecem a perda de pontos, estabelecem no caso de suspensão da partida. Há um brocardo no direito que diz que a lei não contém palavras inúteis, e nesse caso, a partida teria sido suspensa. Adiamento, suspensão e interrupção seriam palavras sinônimas ou possuem o mesmo peso quando a partida é dada como encerrada? Além de analisar isso, o STJD terá que avaliar se o Sport não poderia ter conduta diversa do que se teve, se queria impedir o prosseguimento da partida e se teria ou não dado causa ao encerramento. Também terá que levar em consideração se os poucos minutos que restariam de jogo seriam suficientes para mudar o desfecho da partida. Todo esse imbróglio trouxe para o processo o Bahia e o Ituano como terceiros interessados, porque a decisão do STJD poderá afetá-los, principalmente o Ituano. Afinal, mesmo que vença o Vasco, somente terá certeza do acesso após o julgamento do processo, que ainda caberá recurso para o pleno do STJD e a depender para o Tribunal Arbitral do Esporte. Com o risco de que o clube que se sinta prejudicado busque a justiça comum, mesmo que o regulamento vede essa possibilidade, como um dia fez o Gama. Seja como for, quando o STJD for julgar, a Série B já estará decidida, e isso poderá ressuscitar o fantasma do tapetão. Ótimo final de semana e até segunda. Infelizmente, pode ressuscitar o tapetão, Carlão de Freitas. Se o Vasco não conquistar a vaga, vamos para o tapetão, Meu infelizmente. Ou seja, o jogo não vai acabar quando terminar. Não vai acabar. Estranho, né? Fluminense, Flamengo, no caso Everton com H, lembra? O André Santos também estava envolvido, cartão amarelo. Vasco, se não conseguir dentro de campo também. Minha gente. E o nosso poeta Romário disse assim: todo o respeito que eu tenho ao Ituano é um time que tem que ser respeitado como todo, mas o Vasco tem que passar por cima do Ituano. Só lembrando, gente, que esse é um trecho da entrevista do Romário,
pro canal Que Papinho, do Casimiro Miguel, né? Vascaíno Casimiro, que viralizou depois do empate do Vasco com o Ituano no primeiro turno lá da Série B. É que ele falou isso naquela oportunidade e agora voltou a viralizar, mas não é recente sim, lá do primeiro turno. Agora, 4h45, a gente vai para um rápido intervalo e já volta para falar do Guarani. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h48, um grande amigo nosso fez o seguinte comentário, Carlão de Freitas. Imagina se Eurico Miranda estivesse vivo. Nossa. Os 3 pontos já seriam do Vasco antes do jogo. Com certeza, né? aí sem dúvida. Aí era esse era outro nível, né? Esse aí. Esse sabia, meu Deus do céu. 4h49, vamos falar do Guarani. Bugre que tem a despedida em 2022 no próximo domingo, 4 da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa contra a Chapecoense. Nessa ação, eu ia dizer promoção, mas não é uma promoção, isso é uma ação que a diretoria do Bugre está fazendo para levar o torcedor para o Brinco no próximo domingo, liberando os ingressos mediante um cadastro, né? O torcedor, a gente já vem falando isso, o torcedor do Guarani acessa o site guaranifc.com.br, apenas
um ingresso por CPF, se cadastra e aí vai poder retirar o seu ingresso de graça. Algumas dúvidas surgiram, aliás, mais de 10 mil ingressos já foram reservados, algumas dúvidas têm surgido, por isso a gente está em contato com o superintendente executivo do Guarani, o Marcelo Tasso. Tudo bem, Tasso? Boa tarde. Fala, Pio. Boa tarde. Tudo bem, Carlão? Prazer falar com vocês. O prazer é sempre nosso. Ô, Tasso, bom, para confirmar, né, se já chegamos a 11 ou se ainda estamos ali na casa dos 10 mil, primeiramente. E aí algumas dúvidas que surgiram, né? Torcedor que reservou o seu ingresso já pode ir ao brinco? Onde que retira? Enfim, como faz o processo até o próximo domingo para conseguir assistir a partida, Tasso? Pio, o cadastro vai até hoje às 18 horas, tá? E aí a retirada acontece no sábado e domingo no Brinco de Ouro. Sábado das 9 da manhã às 5 da tarde, domingo das 9 ao meio-dia. Depois os ingressos ficarão na bilheteria para venda. Ah, tá. Então esses ingressos que sobrarem, eles serão vendidos e não trocados, é isso? Isso, exatamente. E aí qual o valor que eles serão vendidos, tá? Você tem? A venda é R$10 inteira, R$5 meia entrada. Também é um valor promocional. Sem dúvida. Para esse torcedor, uma outra situação que surgiu, eles serão retirados na secretaria ou serão retirados nas bilheterias? E aí até justifica o porquê da pergunta, até um torcedor disse, estruturalmente na secretaria não seria mais complicado, até pelo tamanho e pela demanda de torcedores, Tassi? Na verdade, nós iniciamos essa promoção, né, por conta do cadastro, nós não esperávamos uma demanda tão grande. Nós tínhamos, sim, uma expectativa, né, mas pelo jogo que está acontecendo, por ser a última rodada, sem pretensões, assim, de um acesso, do jeito que está, mas a torcida abraçou, né, abraçou do jeito que o Guarani está jogando, né, aquela despedida 2022, então vale vaga na Copa do Brasil, então tem algumas coisas ainda particulares aí, o horário do jogo é um horário bacana. Então a torcida acabou aderindo muito a essa promoção. Então, inicialmente, o que seria na secretaria, nós já estamos estruturando para que amanhã nem seja na bilheteria, seja na entrada principal do estádio, na cabeceira ali no portão principal. A gente está montando uma estrutura para atender a todos os torcedores. Ah, sensacional. Carlão de Freitas, Marcelo Tasso está com a gente. O bombeiro lá no Brinco de Ouro que apaga de incêndio, Marcelo Tasso. Inclusive, ele olha se os extintores lá estão tudo certo, também aquela coisa toda. Ora, o outro é o nosso anjo da guarda. Nossa senhora, impressionante. Tasso, eu queria parabenizar a diretoria do Guarani, porque as promoções de ingressos, elas são corriqueiras aqui no futebol de Campinas. Eu até brinco com o Pio que normalmente quando as equipes vão mal, aí as diretorias vão, não, tenho que trazer o torcedor apaixonado pega no colo e normalmente esse objetivo é alcançado. Mas eu queria saber como é que foi a ideia para essa coisa de retirar o ingresso, não cobrar, essa premiação para a torcida do Guarani, que também, quando abraçou a causa para fugir do rebaixamento, parece que tudo deu certo, a engrenagem caminhou aí para uma situação bem legal, uma situação de permanência. Aquela sensação que se tivesse um pouco mais de campeonato dava a gente para brigar pelo acesso, né? Então fica essa sensação aí, é um outro Guarani do início da competição para o final. E aí, conversando com a diretoria, nós precisamos mapear o nosso torcedor, nós precisamos conhecer o nosso torcedor, isso é uma exigência que a gente tem há alguns anos. E aí calhou desse jogo da gente fazer essa promoção, dando esse incentivo ao torcedor para vir ao Brinco de Ouro nessa última rodada. E o torcedor abraçou, isso a gente está bem satisfeito. A gente calculava ali 5 mil ingressos, né, cadastros, e a gente já passou de 10. Nelson Vitorelli Júnior tá mandando uma mensagem aqui. Boa tarde, Pio, Carlão, Tasso. Somente a pessoa pode retirar o ingresso ou eu posso retirar o ingresso para uma outra pessoa com o documento dela? E aí, Tasso? Inicialmente seria um ingresso por CPF e uma pessoa, né, estando aqui. Mas a demanda está muito grande na questão de familiares, de querer tirar para a esposa, de querer tirar para o marido, para o filho. Então a gente vai liberar sim, chegando aqui com a documentação ou com o número do documento, a gente vai liberar esse ingresso sim para a família. O ingresso para as crianças, então não precisa também colocar ali um documento da criança nesse cadastro, porque a gente sabe, né, até 12 anos, o pai é só chegar e retirar também, Tasso? Na verdade tem uma lei municipal que criança até 12 anos não paga. Nós estamos tirando essas crianças do cadastro, não há obrigatoriedade de fazer o cadastro,
Porém, se quiser fazer o cadastro e garantir o acesso, não há problema nenhum. Pode fazer o da criança, do filho e retirar também. Se não, vindo na hora do jogo direto na catraca, vai ter acesso ao estádio. Marcelo Tasso, superintendente executivo do Guarani. Obrigado, Tasso, por tirar essas dúvidas e boa sorte no próximo domingo. Obrigado, agradeço aí, estou à disposição. Se precisar, pode contar. Um abraço, Pio, um abraço, Carlão. Valeu, Guarani que entra em campo às 4 da tarde contra a Chapecoense. A partir das 3, abertura da jornada aqui na CBN Campinas. Estarei ao lado de Fábio Chaib e Carlão de Freitas. E hoje, a partir das 9, tem a Ponte Preta, a Macaca entrando em campo contra o Náutico na despedida também de 2022. E a Macaca, né, Júlio Nascimento, que vai ter novidades na escalação para a partida de logo mais, hein, Julião? Muito bem, Pio, a Ponte Preta entra em campo hoje às 9h30 da noite contra o Náutico nos Aflitos, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A campanha da Ponte que não começou tão boa assim, né? A Ponte demorou a decolar, teve ali 2 momentos no primeiro turno que ela teve um período de 5 jogos sem vitória, e isso atrapalhou demais no planejamento do time, que ainda sonhava com acesso. O Eberlin falou muito sobre criar um time competitivo o suficiente para brigar pelo acesso. A Ponte teve uma arrancada na transição de turno, chegou a beirar o G4, ficou a 4 pontos do quarto colocado, mas depois voltou a oscilar mesmo com reforços e termina a Série B de uma maneira tranquila na parte intermediária da tabela, mas totalmente focada na próxima temporada de 2023. O Hélio dos Anjos tem aproveitado também essa reta final para fazer alguns testes e observar alguns jogadores. A provável Ponte para hoje apresenta novidades. Citei 2 na manchete. O goleiro Pedrão foi um jogador muito elogiado no Sub-20, no Sub-23, passou por alguns clubes também por empréstimo, volta à Ponte Preta. A Ponte Preta está de olho no Pedrão para completar aí o elenco em 2023. E também o Vitinho, que é um dos grandes destaques da base ao lado do Eliel. O Vitinho passou por algumas lesões, mas agora está buscando uma sequência entre os jogadores que serão mais aproveitados. A provável Ponte para hoje tem Pedrão no gol, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches, Jean Carlos ou Bernardo, Felipe Amaral, Leonaldi, Alisson e Vitinho, Fecim e Luca, que se marcar, aí passa Renato Cajá de maneira permanente em relação à terceira posição entre os artilheiros do século, né? O Cajá e o Luca estão empatados com 45 gols cada um. Se o Luca balançar as redes, ele assume essa terceira posição de maneira definitiva, Pio. Júlio Nascimento, mas não é que o Luca passa o Renato Cajá. É Luca passa o Renato. Cajá. É mais ou menos assim. Vai ser legal ver Pedrão e Vitinho em campo, Carlão. Sem dúvida alguma, estou na expectativa com relação ao Pedrão, justamente por esse lastro que a Ponte tem, por esse histórico que a Ponte tem de revelar bons goleiros. Ele está com 24 anos, uma idade boa já para atingir aí um nível bacana dentro da profissão. E o Vitinho é aquele garoto na base, sempre talentoso. Quando joga no time profissional é diferente, né? A pegada é outra, mas também fica a expectativa de que ele possa apresentar aí um bom futebol contra o Náutico. Por várias vezes dentro da Série B, o Náutico encerrou aí participação junto com a Ponte Preta em últimas rodadas. E mais uma, dessa vez triste, né? Principalmente pro lado do Timbu, já rebaixado, tem uma torcida imensa. Quando o Adrianinho perdeu aquele gol, foi Náutico, né? Em 2011 a Ponte tinha subido, aí definiu com olha só a situação em 2011, os dois tinham subido e fecharam a Série B. Verdade, dessa vez um caiu e o outro não quer mais nada. Carlão de Freitas, vamos lá. O Cris Salviani já anotou meu celular, inclusive pode mandar, viu, mensagem, viu, Cris? Pode mandar, fica à vontade. Vamos lá. No campo, Ituano 3-0, fora Vasco 5-0, que diz o Fábio Veloso aqui em relação ao nosso bolão. Carlão de Freitas. Vamos lá, então. Ponte Preta e Náutico. Ponte Preta e Náutico, pela situação do Náutico, eu acho que a Macaca ganha em Recife. Guarani e Chapecoense. Pela atmosfera do jogo, brinco de ouro lotado, Chapecoense já tranquilinha e o Guarani com alguns objetivos da Bugre. Ituano e Vasco da Gama no campo, Carlão. Bom, como eu vi a escala e eu não vou pra Itu, e eu falo com dor no coração, eu acho que o Vasco sobe. É, Carlão? Acho que acaba... Não vai nem precisar do STJD. Eu acho que não, mas agora
Agora o outro lado, agora é o Carlão tiozão de sofá assistindo o jogo. Sim. Seria legal o Ituano ganhar, né? Vou falar baixinho aqui pra ninguém ouvir. Gente, e se o Ituano ganha, aí ele abre 5 pontos se o Vasco ganha, ele abre 5 do Ituano. Aí não importa o resultado do STJD, mesmo que... Por que eles estão alegando em 10 segundos? Que o Vasco não voltou pro jogo. Então eles querem dar a vitória pro Sport e tirar os pontos do Ituano. Do Vasco. O ponto do Vasco. Só que se ele ganha, aí mesmo tirando, não tem jeito, ele conquista o acesso. Carlão de Freitas, daqui a pouco você estará de volta. Daqui a pouquinho, é um bate-volta. É isso. Valeu. E a todos, a gente volta com o CBN Esportes na segunda-feira, mas hoje tem Ponte Preta, domingo tem Guarani, depois tem Ituano, muito esporte ainda aqui na CBN Campinas. Bom final de semana a todos, tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br.